Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito fascinante que ensina a gente a entender as mensagens secretas do nosso corpo. É a reintegração somatobiológica, uma abordagem para finalmente decifrar o que aquelas sensações vagas, sabe? Aquelas que não largam a gente estão querendo dizer. Pois é, aquela sensação corporal vaga, a mensagem que a gente não escuta. Quem nunca passou por isso, né? Aquele incômodo no corpo, que não é bem uma dor, mas está ali o tempo todo, persistente, desagradável e, nossa, quase impossível de botar em palavras. É uma coisa que muita gente conhece bem, mas que na maioria das vezes a gente acaba só ignorando, deixando pra lá. E aí vem aquela pergunta na cabeça, cheia de frustração: por que essa sensação não vai embora? E essa pergunta, ela pode trazer uma sensação de impotência, sabe? Ou até uma autocrítica pesada, como se tivesse alguma coisa errada com a gente por não conseguir, sei lá, simplesmente fazer isso parar. E o que a gente faz quando isso acontece? Bom, a nossa resposta mais comum, a tendência é tentar calar essa sensação. Anestesiar, sabe? A gente busca todo tipo de distração, qualquer coisa que faça aquilo sumir. Em vez de, quem sabe, parar um pouquinho e tentar ouvir. Mas e se essa nossa abordagem de sempre estiver, na verdade, completamente errada? E se existir um outro jeito de lidar com isso? Uma alternativa, que é até radical, uma que não tem nada a ver com lutar contra a sensação, mas sim, por mais estranho que pareça, acolher. Então fica a pergunta: o que é que a gente quase nunca faz? A resposta é simples: a gente raramente para de fato ouvir o que essas sensações querem dizer. E é justamente nesse diálogo silencioso que está a chave para entender muito mais sobre nós mesmos. E é aqui que entra um nome para isso: percepção biológico. Pensa nisso como uma habilidade natural de consciência, um lugar onde corpo e mente não são duas coisas separadas. É como se fosse um portal que dá acesso a um nível de experiência que está ali, bem abaixo dos nossos pensamentos e emoções do dia a dia. E o mais legal é isso aqui. Não é sobre inventar a roda, sabe? Não é criar algo novo. É sobre desenvolver uma habilidade que já existe lá no fundo, dentro de cada um de nós. É uma capacidade nossa, natural, que só precisa ser descoberta. E, claro, aprimorada. Tá, mas de onde vêm essas sensações? A origem disso é fascinante. Elas não surgem do nada. De acordo com algumas abordagens, elas estão ligadas a um tal de conflito biológico, que é um termo basicamente para descrever o impacto que um evento chocante e inesperado lá do passado teve na gente. E olha que interessante. Depois desse evento, uma parte da gente se torna uma espécie de especialista em proteção, um protetor dedicado. Essa parte fica super focada nos detalhes, nas sensações, em tudo que tem a ver com aquele evento original. E por quê? Para garantir a nossa sobrevivência, para evitar que a gente passe por aquilo de novo. Essa ideia leva a gente a uma imagem muito forte. É como se o nosso cérebro se dividisse em dois modos. De um lado tem a parte feita para viver, para curtir a vida, experimentar tudo. Do outro lado, a parte feita para sobreviver. Essa parte protetora, que fica totalmente focada em uma única missão: garantir que a gente continue de pé. E aí, a gente chega no que realmente significa essa tal de reintegração. Qual é o objetivo aqui? A gente não quer eliminar essa parte protetora, de jeito nenhum. Pelo contrário, o objetivo é permitir que ela se reintegre, que ela volte a fazer parte do todo, trazendo toda a sabedoria e a força dela de volta para o sistema. E olha, o contraste entre o que a gente costuma fazer e o que essa abordagem propõe fica muito claro aqui. De um lado, as ações que a gente tem que evitar, tentar eliminar, suprimir, mudar, brigar com a sensação. Do outro, a abordagem gentil, ouvir, acolher, ter curiosidade, ser receptivo, ser amigável. É uma mudança total de perspectiva. Ok, tudo isso é muito interessante, mas como é que isso funciona na prática? A verdade é que desenvolver essa habilidade de escuta interna traz benefícios para um monte de áreas da vida. Vai muito além de só lidar com o conflito lá do passado. As aplicações são muitas, de verdade. Pensa, por exemplo, na procrastinação. Em vez de brigar com ela, que tal perguntar para a sensação por trás dela? O que você está tentando proteger? Essa mesma escuta serve para lidar com emoções muito fortes, para tomar decisões com mais clareza, sair daqueles padrões que se repetem sempre e, o mais importante, construir uma nova relação de total confiança com o próprio corpo.
Bom, para a gente entender bem o que essa abordagem é, às vezes ajuda a gente a entender o que ela não é. E uma pergunta que sempre aparece é: tá, mas isso não é tipo hipnose? E a resposta é que as diferenças são bem grandes, são fundamentais, na verdade. Vamos ver as diferenças. Na reintegração somatobiológica, não precisa de transe. O processo acontece ali, na beirinha entre o consciente e o inconsciente. Dá para fazer em qualquer posição, sentado, deitado. E o mais importante de tudo, o foco é sempre no agora, no que está acontecendo no momento presente. Não precisa ficar voltando no trauma lá do passado. E, talvez, a ideia mais poderosa de tudo isso possa ser resumida numa única frase: desenvolver essa escuta interna permite ouvir os sussurros do corpo antes que ele precise gritar. É sobre perceber os sinais sutis antes que um problema se torne grande demais. No fim do dia, a mensagem principal é essa. É sobre construir uma relação nova com o próprio corpo. Uma relação de confiança na sabedoria que ele já tem. É sair de uma postura de briga, de conflito, para uma postura de parceria, de cooperação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a gente parasse para ouvir agora, nesse exato momento, com essa nova lente de curiosidade, de amizade, que sussurros o nosso corpo poderia estar enviando?